Oiê! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte e mídias digitais. E aí, como é que vocês estão? Reta final, né? Já passado o provão, a primeira parte do Enem também já passou, mas a gente continua, tá? Continua em nossos estudos. E a nossa aula hoje é uma recomposição, a gente vai revisitar uma aula lá do segundo bimestre, que é sobre as redes sociais e a formação da identidade, tá? Sobretudo com todos os avanços da tecnologia e vamos ver de que forma a gente está construindo essa juventude, mesmo não só a juventude, né? Em todas as faixas etárias está construindo ou destruindo, ou reconstruindo a sua identidade, tá? Bem, o conteúdo da nossa aula são os impactos das redes sociais na formação da identidade e nos aspectos psicológicos de seus usuários, sejam eles quais foram. Vamos falar sobre também bolhas digitais, tá? E o objetivo é compreender como as redes sociais impactam a formação da identidade e o aspecto psicológico de seus usuários. Como eu sempre falo, os objetivos sempre vão conversar com o conteúdo, tá? E o conceito de bolhas digitais e suas consequências. Bem, para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Quanto de sua identidade atual foi ou é influenciada por sua exposição às redes sociais? Você pode responder? Coloca no chat ou depois, no bate-papo mais informal, a gente pode falar sobre isso, tá? Você é influenciada ou você influencia? Quando você busca formar a sua identidade, é para você ser igual ao outro ou para você se destacar do outro? Bem, redes sociais e formação da identidade. Nos tempos atuais é difícil associar o comportamento online do sistema existente fora da rede. É possível dizer que as mídias digitais são parte estruturante do nosso cotidiano. Eles vão nos estrutura nossos comportamentos, nosso jeito de olhar, de ver a vida, de seguir, de não seguir. A identidade do usuário está cada vez mais colada à sua identidade digital. A comunicação digital tem substituído a que acontece face a face, dando a falsa impressão de que a identidade pessoal seja idêntica àquela compartilhada na rede. A gente sabe que não é, né? Isso influencia significativamente a formação da identidade, da nossa identidade. Se por um lado o indivíduo tenta tornar aquilo que pretende mostrar ao mundo, por outro quer chegar cada vez mais próximo do que se vê, buscando atender à necessidade de pertencimento. Às vezes precisa até de existir essa mudança no nosso caráter, no nosso comportamento social, no nosso comportamento pessoal, para a gente pertencer àquele grupo, o grupo que a gente mais se inspira ou idealiza, né? O grupo que a gente mais se adequa, tá? Ou às vezes a gente nem se adequa a esse grupo, mas a gente quer pertencer, né? Bem, o ciclo da busca por validação nas redes sociais. Indivíduos vê o outro idealizando nas redes, né? Ele idealiza aquela pessoa. Deseja que as outras pessoas idealizem da mesma forma. E busca moldar na identidade aquela forma. E foge da realidade das redes sociais. E sente-se frustrada por não conseguir atingir ou sustentar os altos padrões com os quais se compara. Eu tenho uma estudante que ela gosta de tirar fotos, sempre mostrando o corpo, mas não são fotos pornográficas, não são nudes, não são nada. É mesmo ditando conceitos de moda, né? E ela pega roupa emprestada de colegas e às vezes vai à loja, compra uma roupa para poder postar a roupa, depois ela vai e devolve a roupa, porque ela precisa que as pessoas a vejam daquela forma, né? E chega quase a ser uma espécie de distúrbio, né? Porque ela não é aquela pessoa, aquelas roupas não são dela, né? E é uma falsa imagem, é formar uma identidade
que ela não teria se não fosse por influência das redes sociais, tá? E o que são bolhas digitais? São espaços virtuais que favorecem a conexão e a interação com outras pessoas que compartilham interesses, crenças, valores e opiniões semelhantes, iguais. Essa imersão, essa entrada nesse ambiente homogêneo pode trazer benefícios e desafios para a formação da nossa identidade, ou também não, né? As plataformas digitais utilizam algoritmos para personalizar o conteúdo exibido para cada usuário, reforçando suas visões do mundo e limitando a exposição a diferentes perspectivas. Se eu compro uma televisão numa loja, ou então se simplesmente eu começo a fazer a busca, a pesquisa, os algoritmos eles vão atrás de todos os lugares por onde eu percorro, em pouco tempo, em poucos segundos, em todas as redes que eu imerso todos os dias, vai estar lá propaganda de televisão, de todos os tipos, de lojas, de todo tipo, porque é para me influenciar o meu lado de consumidor ou o lado consumista. Tem essa coisa que é uma vantagem você estar na rede social, mas a maior parte do tempo a gente vê também como desvantagem, tá? As informações e as ideias dentro das bolhas digitais são constantemente reforçadas, criando um ambiente em que o indivíduo se vê cercado por opiniões semelhantes, né? Se eu tenho uma ideologia política ou se eu tenho um gosto musical, eu vou estar naquela bolha específica. Então, é óbvio, né? Se eu tenho uma ideologia política e todas aquelas pessoas que estão comigo naquelas redes, elas pensam como eu, vai acabar, eu encontro os meus semelhantes e é muito difícil eu ser colocado em outra bolha, porque eu mesmo acabo ficando numa bolha só. Essa falta de debate, por exemplo, se eu gostasse só de jazz, aí eu tô na bolha, na rede social, de pessoas que só gostam de jazz. E assim, me falta debate para conhecer outros gostos musicais, né? Então, o que acontece? Essa falta de debate e disposição a contrapontos, né, pode dificultar o desenvolvimento de uma visão crítica, estimular a polarização, fenômeno chamado de câmara de eco. Tem estudantes, tem pessoas, colegas meus, que eles ficam sempre nos mesmos lugares, né? Então, assim, ele não consegue olhar o macro, eles só ficam lá no micro, que a gente chama de bolha, não sai da bolha, né? Então, esse tipo de fenômeno é chamado de câmara de eco, tá? Bem, é uma atividade para vocês fazerem em grupo e formem grupos, né? Aqueles grupos que a gente formou na aula anterior, para essa aula também, mesmo sendo uma aula de reposição, a gente pode utilizar, tá? E o tipo de rede social escolhida, vocês vão escolher uma rede social, depois vão me falar qual rede social você escolheu. Que rede social é essa? Qual é o tipo que vocês selecionaram? Vocês vão analisar, respondendo as questões após discussão e reflexão conjunta, tá? E quais são os impactos positivos e negativos da rede social escolhida na formação da identidade e nos aspectos psicológicos dos usuários, de acordo com os temas ao lado? Expressão individual, fortalecimento de laços e relações sociais, conexão e desconexão com o mundo real, porque você está numa bolha, autoimagem, autoestima e busca por validação, construção e manutenção das relações desconectadas, vício e isolamento social. Muitas pessoas que estão em redes sociais, elas estão o tempo inteiro buscando autovalidação, né? E elas até perdem as expressões individuais. No que elas fortalecem esses laços sociais, elas não conseguem fortalecer laços fora da rede social, e é bem complicado esse mundo na rede social, tá? Tem muitas coisas positivas e tem inúmeras de coisas negativas também, tá? Bem, o que a gente aprendeu hoje? A gente compreendeu que as redes sociais impactam a formação da identidade e os aspectos psicológicos dos seus usuários,
e compreendemos o conceito de bolhas digitais e refletimos também sobre suas consequências, tá? No final da minha fala agora, eu vou colocar um vídeo para vocês que vão ter outras pessoas, normalmente do meio das artes e mídias digitais, falando dos benefícios e dos malefícios de você escolher uma rede, ficar lá, escolher uma bolha e ficar lá, e de como você pode se prejudicar muito mais do que se beneficiar você estando nessa bolha, tá? Não esqueça de fazer atividade, tá? Atividade que eu já passei também na aula anterior. E fiquem comigo aqui no chat, assistam o vídeo e depois coloquem as opiniões de vocês, tá bom? Então, um beijinho, fiquem aqui, estarei juntinho, qualquer coisa é só levantar a mão, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.